te seguir. Dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Coração se encherá e amigos vais encontrar. E aos pés do Senhor se colocará. Oh, oh, oh. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem sem olhar a quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Amém. Ai, que música bonitinha. Olá, galerinha, paz do Senhor, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma EVD, né? Lição 3. Nós vamos falar sobre mais um amigo de Deus, né? Que é o nosso tema da revista. E eu quero começar com vocês com o versículo do dia, tá? O versículo que se encontra em Salmos 34, 14. Eu fiz para vocês aqui, ó, um cartazinho bem simples, e aí vocês vão conseguir ler, tá tortinho. Eu fiz ao contrário para vocês conseguirem ler. Então, o versículo de hoje, preste atenção, diz assim: parte B, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. O endereço, ó, Salmos 34, 14, depois pede papai e mamãe para abrir lá na Bíblia, tá? Para poder encontrar. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Então, para vocês memorizarem, eu criei um gesto para vocês não esquecerem, tá? E é assim, ó. Procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Muito bem. E você sabe o que esse versículo significa, o que ele quer dizer? Ele fala que nós devemos fazer de tudo para ficar em paz com as pessoas, evitar brigas, discussões, confusões, não é? Às vezes as pessoas falam coisas ou fazem coisas com a gente que dá vontade às vezes da gente, para nos defender, de discutir ou falar, né, alguma coisa, mas esse versículo da Bíblia fala que nós devemos procurar sempre manter a paz com as pessoas, né, sempre pedir a Deus sabedoria para a gente saber falar na hora certa, no lugar certo e falar a coisa certa, né. Deus se agrada quando a gente mantém a paz com as pessoas, Ele não se agrada de briga nem de confusão. Tá? E nós vamos falar de um amigo de Deus hoje, que ele era bondoso, ele era um homem de paz. Será que você já sabe quem é? A história está no livro de Gênesis, capítulo 26, dos versículos 23 a 33. Depois você pede papai e a mamãe para ler para você na Bíblia, tá bom? E a tia vai contar aqui resumidamente para vocês, tá bom? E esse homem era Isaac. Isaac era filho de Abraão, que a gente estudou semana passada, né? Ele era filho de Abraão, ele era um homem bondoso, era um homem de paz, ele tinha uma família, ele era casado com Rebeca, tinha os filhos dele, Esaú e Jacó, e ele era um homem que era bem abençoado. Ele tinha a família dele, ele tinha os funcionários, ele tinha gado, ovelhas, cabras, ele tinha muitos animais, né? Só que chegou um tempo que nessa terra em que ele estava veio uma grande seca, né? Acabou a água. E as pessoas, os animais começaram a passar fome, porque não tinha água, não tinha como plantar, né? Não tinha como se alimentar nem sobreviver naquela terra. E aí, o que Isaac fez? Isaac planejou ir para o Egito, mas Deus falou para ele: Isaac, não vai para o Egito, vai para a terra que eu falar para você, que eu vou te abençoar, vou cumprir a minha promessa com você, assim a promessa que eu fiz para o seu pai também, que a família de vocês vai ser numerosa como as estrelas do céu, não tenha medo, eu vou estar com você. E aí, Isaac obedeceu. Isaac foi para uma cidade chamada Gerar, que era do rei Abimeleque. E lá tinha os filisteus, né? Ele era o rei dos filisteus. Os filisteus não gostavam do povo de Deus. E aí o que aconteceu? Isaac foi para Gerar
ficou naquela terra, né? Ele tinha algumas sementes, né? Alguns grãos, e ele, ó, plantou, semeou naquela terra alguns grãos, e a plantação naquele mesmo ano ficou grande, numerosa, e ele colheu 100 vezes mais dessa plantação. Ele ficou próspero, foi abençoado por Deus, começou a enriquecer, e assim ele conseguiu sobreviver com a família dele naquele lugar, né? Só que os filisteus começaram a ter inveja de Isaac por causa disso. Crianças, sabe o que é inveja? Inveja é uma coisa que a gente sente aqui, às vezes é raiva, uma angústia de ver o que o outro tem e que às vezes a gente não tem, ou que às vezes é melhor do que o nosso, entendeu? E aí dá aquele sentimento que a gente chama de inveja. Esse sentimento não é bom. Esse sentimento de inveja é pecado. Deus não se agrada, a gente não pode ter inveja do nosso amiguinho, a gente olhar para a boneca da nossa amiguinha, eu queria ter uma boneca igual a da minha amiguinha, queria ter um carro, uma bicicleta igual do meu amiguinho, isso é inveja, e Deus não se agrada disso, né? E aí os filisteus tiveram inveja, e aí o rei Abimeleque chegou lá no Isaac e falou: Isaac, sai da nossa terra, que você está ficando muito abençoado, está ficando mais poderoso do que a gente, mais rico do que a gente, mais próspero do que a gente. Não está dando certo você ficar aqui, não. Isaac, saiu ou não saiu? Brigou? Discutiu? Será que ele discutiu para sair da terra? Não, não vou sair daqui, não. Eu tinha minhas sementes, plantei, vai ficar tudo aí para vocês? Não, não vou sair daqui, não. Será que Isaac fez isso? Não, porque eu falei para vocês que Isaac era um homem de paz, ele era um homem bondoso, ele procurava a paz, fazia de tudo para alcançar. Então, ele não brigou, não discutiu com o rei Abimeleque, saiu numa boa, reuniu o povo dele, saiu com todo mundo, na paz. E aí ele foi para o Vale de Gerá. E lá ele ficou. E aí ele encontrou, sabe o que ele encontrou, crianças? Um poço que o pai dele, Abraão, tinha cavado. Esse poço aqui, ó, o pai dele tinha cavado quando estava vivo. Só que para surpresa dele, olha a cara dele de assustado. Sabe por que ele estava assustado? Porque os filisteus, com raiva, entulharam terra dentro do poço. Não tinha água, não. E aí ele, poxa, eles fizeram isso, colocaram um monte de terra no poço que meu pai cavou. Não vai ficar assim, não. Eu vou recuperar o poço do meu pai e vou dar os mesmos nomes para ele. E aí Isaac, né, começou a cavar o primeiro poço com os empregados dele. E eles acharam água. E foi aquela alegria, sabe por quê? Porque onde eles viviam era um lugar seco, árido, né? No deserto. Quando encontrava água era uma alegria. Não é igual a gente que tem água à vontade, não. Então eles ficaram naquela alegria. Só que o que aconteceu? Os pastores lá dos filisteus vieram, falaram que a água era deles, começaram a brigar com os pastores de Isaac. E aí Isaac deu o nome daquele poço de Poço da Discussão. Aí Isaac foi, saiu na paz, foi para um outro lugar, cavou o segundo poço. Também teve discussão, eles falaram que a água era deles. Isaac deu o nome do poço de inimizade, ou seja, não tinha amizade ali. Isaac saiu na paz, foi para um outro lugar e cavou o terceiro poço. E esse terceiro poço, ninguém veio brigar. Então ele deu o nome de lugar espaçoso, ou seja, aquele lugar estava sendo abençoado por Deus. E ali eles foram abençoados. E chegou um tempinho que Isaac foi para um outro lugar chamado Berseba. E ali ele ficou e os funcionários dele foram cavar um poço naquele lugar. Mas um certo dia veio o rei Abimeleque, um amigo e o seu comandante do exército. Isaac estranhou. Ué, mas por que ele está aqui? Aí ele, por que vocês estão aqui se vocês me expulsaram da terra de vocês, falaram que estava com ódio, que não queriam na terra de vocês? Aí o rei Abimeleque falou assim: Isaac, nós temos visto que Deus tem abençoado vocês desde quando saiu da nossa terra, né? Você está sendo muito abençoado. Nós queremos fazer um acordo com você. Nós não faremos mal a vocês e nem vocês farão mal a nós e vamos ficar sempre em paz. Nós queremos fazer um acordo, um juramento. Isaac ficou feliz, né? Porque ele estava vendo que ele semeou a paz e estava colhendo a paz com o rei Abimeleque.
E aí ele falou, preparou um banquete, né? E aí todos se alegraram, comeram, beberam, ó, fizeram uma festa, comeram, beberam, se alegraram. Aí no dia seguinte, de manhã bem cedinho, né? O rei Abimeleque levantou cedo, eles fizeram esse acordo de paz e ficaram todos felizes, se despediram, né? Eles foram embora, Isaac ficou muito feliz. Então, crianças, olha o que acontece, né? Eles fizeram um acordo de paz, porque Isaac era um homem de paz e bondoso, não brigou em nenhum momento. O que aconteceu? As outras pessoas viram que ele era abençoado por Deus e não queriam de qualquer maneira ficar brigando. E quando a gente procura a paz, procura fazer tudo sem discussão, sem briga, né? É o resultado que dá. Deus se agrada disso, quando nós mantemos a paz com as outras pessoas, né? E essa história também, a gente vê que Deus cumpriu a promessa dele. Deus falou para Isaac que estaria com ele, que iria cumprir a promessa, que era para ele não ter medo. Então Isaac obedeceu e colheu tudo que Deus falou para ele, né? Foi abençoado, não teve briga com ele porque ele era um homem de paz, né? E é assim que a gente deve fazer também. A gente deve procurar a paz, alcançá-la, fazer de tudo para manter, né, sempre a paz com as outras pessoas. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu tenho aqui, ó, um jarro com água e tenho meus copinhos aqui, ó. Você beberia um pouquinho dessa água? Beberia, né? Eu também beberia. E essa água aqui? É água, tá? Você beberia dessa água? Não? Por quê? Ah, porque ela tá suja, né? Como é que vai beber água assim? É a mesma água. Ela não deixou de ser água, saiu da jarra ali, vocês viram. Só que ela tá suja, ela não serve pra gente beber. E ó, assim que era o coração dos filisteus. O coração dos filisteus estava sujo, porque eles estavam com inveja. E inveja é pecado, e pecado é aquilo que não agrada a Deus. É uma coisa que a gente faz que não agrada a Deus. Deus não se agrada quando você tem inveja do seu amiguinho, da sua amiguinha. Então, nós temos que pedir a Deus para entrar no nosso coração, limpar o nosso coração de toda sujeira, de todo pecado, para que nós possamos morar com Ele no céu. Porque lá no céu não entra pecado, né? Então, a gente tem que pedir a Deus para limpar o nosso coraçãozinho de todo pecado, ok? E eu quero terminar aqui passando a tarefinha de hoje. O coração bondoso, crianças, ele é alegre ou ele é triste? É alegre, né? Então a tarefinha que vocês vão fazer pra mim, vocês vão desenhar, deixa eu botar a musiquinha aqui. Deixa eu só abaixar aqui pra terminar essa musiquinha aqui que fala da bondade. Ó, coração bondoso é um coração alegre. Você vai pedir, com a ajuda da mamãe, vai fazer um coração bondoso, um coração alegre, e vai escrever para mim. O que tem no coração bondoso de uma pessoa bondosa? Tem amor? Sim. Uma pessoa bondosa ama as pessoas. Tem paz? Sim, porque ela procura a paz, procura ficar na paz com as pessoas. Tem alegria, a pessoa boa tem alegria no coração. E paciência, né? Pessoa bondosa tem que ter paciência. Então essa é a tarefinha. Você vai fazer um coraçãozinho, pode pintar. E se quiser pode mandar pra mim pra colocar lá no mural, tá? Como eu sempre faço, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Pratiquem durante a semana. Se aconteceu alguma coisa que tira vocês assim, né? Deixa vocês assim chateados, lembra do versículo, tá bom? Procura fazer tudo para alcançar a paz. Mantenha a paz, tá ok? Ó, um beijo da tia Luciana no coração. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Paz do Senhor.